Olá, seja bem-vindo a mais um Alba em Entrevista. Ele é autor de 6 livros e coautor de outros 2. Alguns deles, A Revolução do Propósito, Ouse Ser Você, Pare de Vender Assim, Toda Alma Nessa Hora, Lucro com Propósito, livros que têm como objetivo geral despertar a consciência das pessoas para o potencial que podem desenvolver a partir do momento em que identificam o seu propósito. E propósito seja pessoal ou empresarial. E com um detalhe, de uma forma que faça a diferença no mundo. Estamos falando do palestrante e escritor Kiko Kinslansky, nosso convidado. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Kiko. Muito obrigado, uma honra para mim, Jefferson, estar aqui ao seu lado. Sempre, nossos papos são sempre muito bons. Então, estou super grato, entusiasmado de estar aqui. Espero que a gente possa bater um papo que agregue valor, né, para a vida de quem está conectado a esse programa hoje. Exatamente, o objetivo é esse. E o seu mais novo livro, que inclusive está aqui, ó. Isso. Lucro com Propósito, os 7 pilares para você gerar crescimento empresarial e fazer a diferença no mundo, não é? É um livro que destaca a importância de as empresas terem propósito para prosperar. Como é que você vê essa relação entre lucro e propósito entre as empresas em geral? Perfeito. Geralmente a gente acaba dividindo isso, né? Ou a gente vai ter lucro ou a gente vai ter propósito. Isso é até uma visão bem ocidentalizada, talvez, né? De que a gente precisa escolher entre mudar o mundo ou ganhar dinheiro. Ou seja, não podemos fazer as duas coisas. Mas a grande verdade é que isso é uma crença muito limitante na economia e que a gente está começando a ressignificar. Então, o propósito, na verdade, ele é um impulsionador do lucro, do resultado. Porque o propósito nos ajuda a construir uma marca mais forte, uma marca mais relevante, uma marca mais significativa. O propósito nos ajuda a impulsionar o engajamento do nosso time, a produtividade do nosso time, o desempenho do nosso time. E o propósito também ajuda muito na construção de uma experiência do cliente que é mais transformadora, mais inspiradora e faz com que o cliente deixe de ser apenas um cliente, muitas vezes, e passe a ser um fã, um embaixador da marca. Então, se o propósito influencia na construção de uma marca relevante, no engajamento dos colaboradores e no encantamento dos clientes, é claro que como resultado disso a gente tem mais crescimento empresarial e mais lucro de forma sustentável. Então o propósito, na verdade, ele é um grande impulsionador do resultado financeiro das empresas. Mas não é por isso que a gente deveria olhar para propósito. Porque propósito, né, é aquilo que a gente deseja fazer a serviço da humanidade e, como consequência, ter os resultados que nos permitem crescer empresarialmente e reinvestir no nosso próprio propósito. Você está falando de um propósito que não se limita à obtenção de lucro, que Sim. também não deixa de ser um propósito das empresas em geral. É um propósito que as pessoas precisam identificar ou reconhecer. E quando se fala em empresa, como é que se define esse propósito? Porque muitas das empresas já têm aquele valor ou valores, missão. Tem a ver com isso? Sim, sim. Na verdade, a gente pode falar sobre propósito a partir da ótica individual, CPF, e a partir da ótica CNPJ, né? Na ótica CNPJ, o propósito tem a ver com a diferença que essa empresa quer fazer no mundo. Ou seja, por que ela existe? Qual que é a diferença que ela nasceu para realizar na humanidade ao redor dela, né? O que o mundo perderia se essa empresa não existisse? Qual que é o impacto? Qual que é a transformação que a empresa gera na vida de quem se conecta com ela? E existem algumas formas de identificar isso. E aí, a metodologia ela é bem extensa, mas tem 3 perguntas cruciais aqui para quem está nos ouvindo. A primeira pergunta para identificar o propósito empresarial é profunda e vai levar tempo para refletir, mas é a seguinte: que falta faria se o meu negócio não existisse? Ou seja, se o meu negócio não estivesse mais aqui, o que mudaria na vida das pessoas? A segunda pergunta é: como que o meu negócio verdadeiramente deseja ser lembrado no futuro através da sua existência? Como ele vai ser lembrado? Como um negócio que vende copo? Como um negócio que vende livro? Como um negócio que vende cadeira? Ou tem uma causa ali por trás que as pessoas vão lembrar do negócio porque ele existiu? E a terceira pergunta é: qual que é a verdadeira diferença que nós desejamos fazer na vida das pessoas através daquilo que a gente oferece para o mercado, daquilo que a gente vende? Então são 3 perguntinhas aí importantes para
nos ajudarmos a identificar o propósito do nosso negócio. Esse cuidado, essa importância de identificar o propósito, de trabalhar esse propósito como uma ferramenta que alavanque os meus negócios, sim, é relativamente novo isso, porque se discute essa importância, essa possibilidade de agregarmos valor ao que a gente faz historicamente, ou ganhou uma importância de pouco tempo para cá? E por quê que fala-se mais, sim, agora sobre um assunto como esse? Olha, de novo, não tem nada, né? Se a gente for olhar para as discussões de Aristóteles, a gente via Aristóteles falando que precisamos viver uma vida virtuosa, que nada mais é do que uma vida em que você expressa suas virtudes a serviço de algo maior, né? Goethe falava que uma vida sem propósito é uma vida morta, ou uma morte prematura, né? Vida morta ficou estranho, né? Mas é como se ele dissesse assim, uma vida sem propósito é uma morte prematura, né? Oscar Wilde dizia que a maioria das pessoas apenas existe, e viver é a coisa mais rara que tem, porque a maioria apenas existe. Ou seja, Picasso dizia que para você viver bem, você precisava encontrar o seu dom e compartilhá-lo com o mundo. Ou seja, não tem nada de muito novo. Mas do ponto de vista empresarial. Exatamente. Não é? Só que do ponto de vista empresarial, existiam conceitos como triple bottom line, como tripé da sustentabilidade, né? Conceitos antigos que já falavam sobre empresas mais holísticas, humanizadas, espiritualizadas. Só que isso foi ganhando força ao longo das últimas 2 décadas por conta de uma série de pesquisas que foram feitas, especialmente pelo professor Raj Sisodia, que criou o movimento Capitalismo Consciente, que pesquisou as empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos e percebeu que existia um padrão por trás daquele crescimento, e um desses padrões, né, um dos princípios por trás desse grande padrão, é que eram empresas que tinham um propósito, um significado maior. Então, por meio de trabalhos científicos, congressos, discussões, cases empresariais de empresas como Patagônia, como Ray, nos Estados Unidos, Tom Shoes, né, Natura, aqui no Brasil, a gente começou a ver que, cara, fazer o bem é um bom negócio. E aí a gente começa a ter uma pauta mais presente dentro das organizações, por conta de todos esses contextos externos, de pesquisas científicas, congressos, discussões, publicações muito poderosas que aconteceram no mundo, né? Harvard tem uma publicação icônica que fala assim, na capa da publicação, propósito deve ser o centro da estratégia do seu negócio. Então, quando Harvard começa a falar sobre isso, a gente começa a abrir a mente. E aí, do outro lado, vem uma geração nova, de millennials, que começa a entender que o trabalho tem um outro significado. Né? Que eu preciso ter sentido, que eu preciso expressar os meus talentos, que eu preciso estar em contato com as minhas paixões, que o meu trabalho não pode ser um lugar em que eu me afasto de mim mesmo. E aí, quando você tem esses dois contextos, né? Um contexto geracional e um contexto de pesquisa, de estudo, isso começa a se cruzar e o ambiente corporativo começa a entender que ou a gente vai olhar para isso, ou a gente talvez deixe de existir como negócio. Né? Você está partindo do princípio de que se a gente vive com propósito ou trabalha com propósito, que não seja meramente aquele resultado imediato, mas algo mais holístico, nesse sentido, sim, que você coloca, as pessoas podem se sensibilizar mais diante daquilo que você faz e aí todo mundo crescer juntos. Mas tem, sim, muita gente que não está nem aí para isso também, não é? Ou seja, eu digo, por exemplo, a turma de consumidores que quer preço, sim, que quer mais praticidade, quer comprar pela internet, não quer saber se aquela empresa tem ou não tem propósito. Até que, sim, ponto você acha que, de fato, esse propósito contagia as pessoas ao redor? Sim. Olha, o propósito ele mexe com uma necessidade existencial humana, que é a necessidade de contribuição, de serviço, de utilidade, de pertencimento. Então, o propósito ele influencia diretamente, né, na motivação, no motivo para a ação das pessoas. Agora, é claro que existem algumas faixas de consumidores que não estão tão conscientes disso, porque tem outras preocupações mais orientadas à sobrevivência, né, especialmente no Brasil, mais orientadas à segurança, né, à utilidade, à agilidade. Então, assim, vão naturalmente valorizar outros critérios na tomada de decisão para a compra, tá? Mas a questão é, quando segurança, no sentido não de segurança, mas no sentido de preço, né? Quando o preço é igual, a qualidade é igual, quando a agilidade da entrega é igual, qual é o próximo diferencial?
é o quanto que essa empresa ela serve a algo maior, entende? Então, assim, é importante a gente perceber que não é o propósito ali que na comunicação de uma empresa que vai resolver tudo. Ela tem que ter agilidade, tem que ter um ótimo produto, um ótimo preço, mas como um próximo passo, quando preço e qualidade são iguais, aí eu começo a me mobilizar mais pela emoção, porque a minha razão já está resolvida, entendeu? Então eu começo a me mobilizar mais pela ação. Então o propósito influencia diretamente na capacidade que o consumidor tem de se conectar com aquela marca, com aquela empresa. Mas eu repito, não é por isso que nós deveríamos buscar ter um propósito na nossa empresa. Isso é só uma consequência, Perfeito. É um impacto, é um benefício disso. Mas não é essa a motivação ideal pela busca pelo propósito, porque senão você está já começando olhando para fora e não para dentro. E essa identificação do propósito ou o reconhecimento do propósito, você até sugere uma formulazinha, não é? Por exemplo, o que vai fazer falta no mundo se a minha empresa deixar de existir, ou como que eu espero que ela seja lembrada no futuro. Não é fácil. Como é que se define isso? É um brainstorm, ou seja, deixa eu colocar para fora tudo que me vem pela cabeça para tentar identificar qual é o meu propósito? Ou você analisa o mercado? Hoje a gente ouve muito falar do tal ESG, não é? As práticas sustentáveis, a importância de práticas sustentáveis, de você ter um foco no social, ou seja, seus próprios colaboradores, seus clientes, fornecedores, enfim, sociedade como um todo, e uma governança que seja efetiva. Isso não bastaria para você mostrar para a sociedade, para o mundo, que você está alinhado com foco no pessoal, foco na governança e foco em práticas sustentáveis, que são uma bandeira hoje tão defendida mundo afora, não? Inclusive é por conta do ESG que esses temas têm sido mais disseminados, porque mexeu com o mercado financeiro, né? Então, quando mexe no mercado financeiro, as pessoas começam a prestar atenção, porque investidores, né, investidoras estão dando preferência a marcas que trabalham o ESG. Pô, então eu vou precisar olhar para isso. Né? Então, mexe lá com o mercado financeiro, todo mundo começa a ver que tem alguma coisa importante para olhar ali. Mas o ESG precisa ser um reflexo do propósito. Como que eu vou escolher as minhas ações de impacto social? Como que eu vou escolher as minhas ações de impacto ambiental? Como que eu vou treinar a minha liderança se eu não tiver uma causa muito bem definida? Aí eu começo a fazer um monte de ação espaçada, né? Porque a ação do Natal, aí faz uma coisa, daqui a pouco a ação de não sei o quê, daqui a pouco a ação, né, do lixo. Ok, tudo é muito legal, mas se não tiver embasado numa causa, por isso que o propósito é a fundação sobre a qual eu construo as minhas práticas do ESG. A causa que me move que vai determinar quais são as minhas ações para cuidar dos 3 elementos ali do ESG. Né? No seu livro Muita Alma Nessa Hora, Isso. Acho fantástico esse trocadilho que você faz, né? Muita calma nessa hora, né? Muita alma nessa hora. Você fala sobre resiliência, não é verdade? A nossa capacidade de ressurgir das cinzas de alguma forma. Como é que a resiliência está ligada ao desenvolvimento pessoal e ao alcance de metas com propósito? Mas essa resposta a gente vai ficar para o próximo bloco. A gente volta já já nesse papo com Kiko Kinslansky. É um instantinho só. Já estamos de volta, nosso papo hoje com Kiko Kinslansky e olha, um papo em torno de propósito principalmente ali no meio empresarial. E eu falava no bloco passado do seu livro Muita Alma Nessa Hora, em que você toca muito na questão da resiliência. Como é que a gente liga a resiliência a essa nossa capacidade de desenvolvimento pessoal e também ao alcance de metas com propósito? Olha, a resiliência, inclusive, ela é considerada hoje uma happiness skill, que é uma habilidade que é central para o desenvolvimento da nossa felicidade. Né? Segundo a neurociência, um trabalho do Richard, esqueci o sobrenome dele agora, um professor de neurociência, que fala sobre as happiness skills, ou seja, as habilidades que influenciam diretamente na minha felicidade. E a resiliência é uma delas. E tem tudo a ver com propósito, porque... Essa capacidade nossa de ressurgir das cinzas. E assim, de a gente cair, né?
porque cai mesmo, né? Somos humanos, né? Permissão para sermos humanos, mas essa capacidade de se reerguer, porque temos o combustível do propósito. Então é por isso que resiliência tem relação direta com o propósito, porque viver o nosso propósito não significa não cair, mas significa ter o combustível de alma para poder se reerguer, esse desejo de se reerguer, e naturalmente nos tornamos pessoas mais resilientes. Então existem vários estudos atualmente, né, de grandes universidades. Inclusive a gente tem um e-book chamado A Ciência do Propósito, que fala sobre isso, que mostra que pessoas que vivem o seu propósito, alinhadas, né, com o seu propósito, tendem a ser mais resilientes. E, como falei, não é que a gente não vai cair, mas a gente vai ter o combustível para poder a gente levantar, porque a gente tem um porquê, né? E como diria o Viktor Frankl, né, quem tem um porquê, provavelmente enfrenta qualquer como. Né? Se levanta com mais facilidade. Diria também, concordo, acho que o ser humano é resiliente pela própria natureza. Agora, certamente tem pessoas com mais dificuldade para superar obstáculos, problemas. Como é que os seus livros abordam a superação de obstáculos e a transformação pessoal? Pois é, a nossa visão assim, sobre transformação pessoal tem a ver especialmente com o trabalho do Richard Barrett, que é um grande líder quando se fala de valores e consciência. A gente entende o processo de transformação pessoal como um processo de dominação dos nossos próprios medos, ou seja, de uma compreensão mais profunda daquilo que nos trava, os medos do nosso ego, de não nos sentirmos seguros, não nos sentirmos amados, não nos sentirmos importantes. Então, um processo de domínio pessoal em relação a esses medos, de gerenciamento desses medos e, paralelo a isso, um processo de expressão das nossas virtudes e talentos. Então, enquanto eu gerencio os medos do meu ego, que tem a ver com os meus traumas e com as minhas feridas emocionais, com a minha criança, né? Enquanto eu gerencio esses medos, eu vou trabalhando também as minhas virtudes, aquilo que me farta e não só aquilo que me falta. E a partir dessa fartura que eu tenho de talentos, eu vou trabalhando para identificar, valorizar e desenvolver esses talentos. E são a partir daí, né, e é a partir daí, da expressão desses talentos, que eu amplio a minha capacidade de superar e alcançar os meus objetivos e sonhos na vida. Né? Então, a gente chama isso, né, de processo de maestria pessoal. Então, enquanto eu estou cuidando dos meus medos, feridas, e eu também estou expressando, né, desenvolvendo um olhar apreciativo para os meus talentos, para expressá-los para o mundo de forma mais intencional e consciente. Importante que haja uma predisposição para isso, uma autopermissão também, não? Sim. Para explorar esse potencial que existe, está ali Sim. à disposição e que talvez nem sempre esteja Sim. tão explícito, não? Pois é, e dentro das empresas isso acontece muito, né? Porque a gente costuma olhar para as pessoas que trabalham com a gente buscando entender aquilo que elas não têm. Né? E a gente acaba deixando de lado aquilo que elas já têm de melhor e como que elas podem expressar aquilo que elas já são. Propósito não tem a ver com se tornar algo novo, mas sim com deixar ir embora aquilo que não é você. Porque aí sobra o que é você. Perfeito. Então, dentro das empresas, a gente precisa ter esse olhar. E aí isso entra dentro de um dos pilares do método, que é o pilar de liderança consciente, que é essa capacidade de olhar para as pessoas com um olhar mais apreciativo. O que será que essa pessoa tem de mais incrível? O que será que essa pessoa tem de mais valioso, precioso? Ao invés de ficar olhando para aquilo que ela não tem e como que ela pode analisar e corrigir isso, do jeito que a gente fazia na escola, né, Jefferson? Você falou na figura da liderança consciente, Sim. ou seja, a figura do líder tem um papel super importante na construção desse propósito, uma vez que ele não trabalha sozinho, uma empresa formada por pessoas, ou seja, o grupo de colaboradores dele tem que estar afinado, né? Sem dúvidas, e a liderança é essa... Poxa, são os maestros, né? Que vão fazer com que o time se mantenha sintonizado com o propósito. Conectando cada pequena ação, do cafezinho à presidência, cada pequena decisão, cada pequeno relatório, cada pequena reunião, precisa estar atrelada a uma causa, a uma intenção maior que a gente tem aqui. E você perguntou anteriormente, inclusive, sobre como chegar nessa declaração, né, de propósito, se havia um método, uma estrutura. E sim, existe. Inclusive, o livro fala bem detalhado sobre esse método. Mas, geralmente, a gente começa com um verbo, Jefferson, um verbo de ação. Né? Qual que é o verbo do meu propósito? Então, na Casulo, por exemplo, que é o nosso Instituto de Educação, o verbo é despertar. Né? E depois do verbo, a gente busca entender
qual que é o público que a gente quer impactar com esse despertar, com esse verbo. No nosso caso, são pessoas e empresas. Então, né, a gente quer despertar em pessoas e empresas, e aí vem qual que é o impacto que eu quero gerar. E no nosso caso é sentido. Então, despertar sentido em pessoas e empresas. Esse é o propósito da Casulo, que é o meu Instituto de Educação. Então, quando eu olho para um verbo, eu olho para o público que eu quero gerar a transformação e, de fato, qual que é o impacto que eu quero gerar nesse público, eu começo a desenhar uma declaração de propósito que é justamente o que vai guiar essa atitude de liderança consciente na organização. A gente não está aqui para poder vender coisas e bater metas. A gente está aqui para poder defender essa causa. E quanto mais causas, na verdade, quanto mais vidas a gente atender por meio dessa causa, mais metas a gente vai bater. Mas isso é consequência do nosso impacto. Não é o fim do negócio. Você falou em metas. Tem outro livro seu que é O Poder do Propósito. Sim. Inclusive, tive a oportunidade de ler. Fantástico livro. O Poder do Propósito, como viver com mais sentido e potencializar resultados por meio do método Ikigai. Isso, não é isso? Isso. E você é coautor, não é? Junto com o Eduardo Almeida. Isso. E o livro fala sobre a importância de definir metas alinhadas com o propósito. Perfeito. Não é verdade? Como é que as pessoas podem começar a estabelecer metas que estejam em sintonia com o que mais importa para elas? Nossa, podemos ficar aqui mais 2 horas? Olha só, primeiro a gente precisa entender, clarificar e sintonizar com o nosso propósito, para a partir daí desenhar as nossas metas, né? Essa é a nossa visão. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem na Casulo o propósito de despertar sentido na humanidade, né? Quais são as metas que vão me permitir despertar sentido na humanidade? E aí eu começo a entender dentro da minha realidade quais são as coisas que eu vou precisar realizar, que são importantes e urgentes, que são relevantes para mim, que são inegociáveis para mim, para que eu consiga materializar esse propósito. Então, a meta nada mais é do que uma forma de materializar, de tangibilizar o propósito. Então, escrever esse livro foi uma meta que tangibiliza o meu desejo de despertar sentido na humanidade. Ou seja, primeiro define-se o propósito e a partir dele vamos saber quais são as metas. Pois é, porque a gente tem uma fundação, né? E é por isso que a gente falou de resiliência. Porque se eu defino um monte de metas que não tem essa fundação, na primeira queda eu não levanto mais. Porque eu não estou enraizado nesse desejo visceral. Porque propósito é de alma, não é do corpo, não é do ego. É da alma, é do que é intangível, é do que é invisível, é do que é subjetivo. É desse lugar dentro de nós que é que reside a nossa essência, que reside a nossa verdade. Então, se eu não chegar nesse lugar para construir o meu plano de metas dentro dessa dimensão, a partir dessa dimensão, eu não sei se eu vou ter tanto motivo para agir na direção dessas metas. Eu vejo muito isso dentro das minhas mentorias individuais. Eu sou psicoterapeuta e mentor individual também, né? E eu tenho alguns atendimentos individuais dentro da agenda, alocados para trabalhos específicos, e me vem geralmente muitas pessoas com essa demanda. Kiko, eu fiz aqui um trabalho maravilhoso de definição de metas SMART. Fiz lá as metas, estão maravilhosas. O SMART é aquele método tangível, que tenha significado. Isso, mensurável. Exato, mensurável. Então a pessoa desenhou lá as metas dela, poxa, maravilhosamente bem, tá bonito no papel. Mas quando você vai aprofundar, você começa a perceber, a própria pessoa começa a perceber que, poxa, mas essas metas imprimiram em mim, cara. Não é uma meta que eu, a partir da conexão com o meu propósito, projetei. E aí viram metas banais, superficiais, pequenas, não pequenas no sentido de tamanho, mas pequenas no sentido de não ser significativo o suficiente. Então começa pelo porquê, começa pelo para quê, começa para dentro, depois para fora. A vida é de dentro para fora e não de fora para dentro. O grande perigo é assim, a gente segue a tendência e esquece da essência. E aí a gente quando vê, está imbuído de metas que a tendência fala, que tem que aprender ChatGPT, que tem que aprender não sei o quê, que tem que aprender não sei o quê, e a gente não está aprendendo os nossos próprios universos internos. Então, o propósito tem a ver com essa viagem para dentro, que pouca gente tem coragem de fazer, porque não é fácil. Quando esse líder sabe qual é o seu propósito, define suas metas, sabe direitinho onde quer chegar, mas não tem
um corpo de colaboradores afinados com esse mesmo propósito. Sim. Como é que se resolve isso? Isso começa na contratação. Isso começa, na verdade, no anúncio da vaga. Em como eu comunico a vaga que eu tenho na minha empresa. Então, na Casulo, a gente não comunica, temos vaga para editor de vídeo. A gente comunica, estamos buscando alguém para transformar imagens em ferramentas de inspiração para despertar sentido no mundo. Conceito totalmente diferente, né? Ou seja, eu já começo a filtrar pessoas que estão atreladas àquilo que me move. No processo seletivo, eu não quero saber onde a pessoa se formou. Eu quero saber o quanto ela está comprometida em despertar sentido na humanidade. Então, todo o desenho do processo seletivo é pautado no propósito. É pautado em como que eu vou conseguir identificar se essa pessoa é mobilizada por essa causa. O processo de treinamento dessas pessoas é pautado nisso. Então, quais são as habilidades que o meu time precisa ter para poder viver o propósito? E se você perceber que, de fato, não tem habilidade nenhuma naquele time, é ter um novo time, então. Sim, né? Claro. E dar espaço para essas pessoas viverem seu propósito em outro lugar. Entende? Então, o líder, ele demite com base no propósito. No sentido de, deixa eu te apoiar a viver o seu propósito em outro lugar, porque aqui claramente não é um lugar em que você está expressando toda a sua potência. Então eu não quero te demitir, eu quero te fazer evoluir para um lugar onde você vai expressar tudo aquilo que você nasceu para expressar. Então o processo completo estrutural do RH, da contratação à demissão, ele é pautado nessa grande causa. Outro livro seu, Ouse Ser Você. Sim. Esse também que discute a importância da autenticidade, Sim. Não é verdade? Como é que a autenticidade está relacionada ao propósito e ao sucesso pessoal e empresarial? Pensa nas pessoas que você mais admira, que você mais se inspira, que você mais tem vontade de estar perto. São as pessoas que são autênticas, são de dentro para fora, pessoas que expressam aquilo que elas são. Pessoas que são pautadas não pelo desejo de serem as melhores do mundo, mas sim pelo desejo de serem as melhores para o mundo. Ou seja, autenticidade, expressão de quem eu sou a serviço de algo maior do que eu. Tem um cantor chamado Philip Stein, que é um amigo que tem músicas, eu falo que ele faz música com propósito. Tem uma música dele chamada Sua Vida é a Sua Mensagem. É uma frase de Gandhi. E ele fala assim, fazer o bem com o que você faz bem. É só isso. O que eu faço bem e qual que é o bem aquilo que você faz bem. Que eu quero fazer com isso. Então a autenticidade está muito ligado a esses desejos da alma, sabe? O ego, ele busca a aprovação. E está tudo bem, a gente tem um ego, só que o ego ele é o terreno. Nós somos semente. A autenticidade tem a ver com a expressão da semente. E a autenticidade, ela é, para mim, assim, uma virtude que nos permite criar conexões mais reais, mais profundas, que nos permite nos projetarmos no mundo de uma forma original. Tem uma frase que fala, né, Jefferson, que nascemos originais e morremos cópias. Por conta dessa normose, que não é psicose nem neurose, mas é normose. Essa doença social, essa patologia da normalidade, que a gente tem que seguir os scripts para poder chegar lá. Então, a autenticidade é, para mim, uma das virtudes mais lindas assim que podemos desenvolver. Muito legal a gente perceber que você tem foco no sentido de despertar, motivar as pessoas para exatamente viverem com propósito. Para a gente encerrar, Kiko, que mensagem que você gostaria de compartilhar com o nosso público, que especialmente pessoas que estão buscando uma vida mais significativa e um sucesso com propósito? A mensagem é que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E que a decisão é nossa, se a gente vai existir ou se a gente vai viver. Existe algo no mundo que só você pode fazer, que é ser você na plena potência. Mas ninguém pode fazer isso. E o convite aqui, eu acho, para encerrar o papo, é que você honre essa oportunidade de ser você, deixando ir embora tudo aquilo que não é você e permitindo que toda a sua potência floresça a serviço de algo maior do que você. Porque, Jefferson, o sol não se auto-ilumina. O pé de goiaba não come suas próprias goiabas, né? O bem-te-vi não canta para si mesmo. O Jefferson não ensina a oratória para ele mesmo. O que dá sentido para a vida dele é ensinar para o mundo. Ou seja, o que você tem aí
que só você pode compartilhar, uma sabedoria, uma mensagem, um talento, uma virtude, e faça com que o seu negócio não seja um negócio, mas sim um movimento de expressão de tudo isso que você tem aí para compartilhar com o mundo. Tenho certeza que assim você viverá com mais significado, as pessoas que se conectarem com você estarão mais imbuídas de significado e o mundo será um mundo com mais sentido e significado também. Então, acho que essa mensagem encerra aqui a nossa participação. Maravilha, olha, mensagem inspiradora, papo inspirador. Sim. Muito obrigado, Kiko. Até uma próxima. Até breve. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.